Fazer um alimento da palavra do Senhor, né? O salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Nesta manhã tivemos ali também o pastor Marcílio trazendo a palavra de Deus na consagração abençoada ali. Tivemos ali naquele local e agora nós estamos aqui juntamente com meu amigo presbítero Idavan, gente boa, né? Que Deus colocou no seu coração de estar conduzindo essa tarde de bênção, amém? Graças a Deus. Deus continua abençoando, guardando toda a família. Vamos abrir a Bíblia. Os irmãos que estão com sua Bíblia em casa, pega a palavra de Deus. Está lá no profeta maior, profeta Daniel, bem, capítulo 6. Antes de trazer uma palavra, eu quero fazer uma oração juntamente com meu amigo, presbítero Idavan. Bem, pode? Pode, fica à vontade. Amém. Glória a Deus. Você também que está em casa, ouvindo a voz do Senhor, através de um aparelho de celular, bem, coloca a mão aí no seu coração onde você está nesse momento, vamos orar. Fala com o papai. Querido Deus, querido Pai, nesta tarde de bênção, a qual o Senhor nos trouxe neste local, para fazermos uma oração, apregoar a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo. Aquele que está, Senhor Jesus, ao alcance desse microfone, deste aparelho, Senhor Jesus, está na sua casa, ou algum local, Senhor Jesus, que a gente não sabe, mas Tu sabe. Sempre tem alguma pessoa, Senhor, ligada e ligado com Deus. Peço a Ti, Senhor, que entra na casa dessa pessoa, faça algo maravilhoso e extraordinário, que ele ou ela, Senhor, possa sentir a Tua presença, a Tua graça. Senhor Jesus Cristo, transforma os corações. Senhor Jesus, guarda os familiares, as pessoas, Senhor Jesus, que estão neste momento também no seu trabalho. Já foi citado aqui no mototáxi, ali nos comércios, Senhor, da Vila Kennedy, na Carobinha, Mendanha, ali no Gondu do Sena, Senhor, Estado do Gondu. Meu Pai vai guardando ali também a Avenida Brasil, todo local, Senhor, próximo daqui às Malvinas ali. Senhor, vai guardando, Senhor, ali a Vila Metral. Toma nas Tuas mãos, ó Pai. Abençoa ali o pessoal da Manilha. Pai, continua guardando em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Vamos ler a palavra de Deus? Está lá em Daniel. Seu capítulo é o 6. Todos conhecem. Vou estar lendo o verso 10. E depois nós vamos pular para o verso 19 até o verso 25. Amém? 26, perdão. Diz assim o texto, capítulo 6, Daniel. Verso 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Verso 19. Pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. Falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dá-se eu acaso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano algum, porque foi achado em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, ele, seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinha chegado ao fundo da cova quando os leões se apoderaram deles.
e lhe esmagaram todos os ossos. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente. E o seu reino não se pode destruir, o seu domínio até ao fim. E ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Que palavra, né? Meus irmãos, crente na cova dos leões. Meu Deus do céu. A palavra de Deus vai dizer a respeito de um homem chamado Daniel, Daniel, profeta Daniel. A Bíblia diz que no capítulo 3 desse livro vai dizer a respeito do rei Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor, irmão, para quem não conhece, era um homem que vivia de grandezas, queria viver de glórias e magnificências, Ele era um rei muito respeitado na época. E ele fez uma estátua, E naquele local, e na Babilônia, ele construiu aquela imagem. E para ser um homem muito respeitado, ele convidou pessoas de muita importância, prefeitos, presidentes, pessoas com valores, quantias, riquezas, para vir na inauguração de uma estátua que ele tinha levantado. Sendo que a Bíblia vai dizer que naquele local também existia três jovens na verdade, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que foram muito pelo contrário contra essa decisão do rei Nabucodonosor. E ali o rei Nabucodonosor tinha feito um decreto que todos que estavam ali teriam que adorar aquela estátua, que ele tinha construído. E quem não adorasse seria lançado no fogo ardente de enxofre, um fogo que, se chegasse perto, consumia rápido, Mas o Sadraque, o Mesaque e o Abidnego, que eram amigos de Daniel, não concordaram com aquilo, e ali eles foram lançados na fornalha de fogo ardente. Pois bem, o que me chama a atenção é que esses meninos, eles preferiram entregar sua vida a não obedecer à voz de um rei. E quem não obedecesse à voz do rei seria um problema muito sério, Mas só que Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles não tiveram medo de nada, porque o Deus que eles serviam era muito mais forte do que aquele que o rei Nabucodonosor tinha construído. Aquilo que o rei Nabucodonosor construiu não falava, não se mexia, não podia fazer nada. Mas o Deus de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abidnego podia fazer muito mais. Mas Deus não deixou nada acontecer com Sadraque, Mesaque e Abidnego. Muito pelo contrário. No meio da fornalha de fogo ardente, o quarto homem estava presente com eles. O que isso dá para entender, irmão? Que Deus está contigo em momentos que você menos espera. No momento de desespero, no momento de dor. Se tiver alguém também enferma nesse momento, Deus está falando contigo aí, ó. Pega essa palavra. Ainda que tu esteja passando pelo vale, mas Deus está contigo aí. Nessa cama de hospital, não sei, Deus está contigo nesse vale. E o que acontece? O quarto homem, ele está com os amigos de Daniel. E aí a Bíblia vai dizer que o rei Nabucodonosor,
Passa-se algumas horas, vai pedir a alguns soldados para visitar Sadraque, Mesaque e Abidnego. E quando chega lá, ele tem uma surpresa, porque ele lançou 3 homens na fornalha, mas sendo que quando ele chega lá, ele vê 4. E o quarto, como diz a Bíblia, era semelhante a um homem de Deus. Nabucodonosor reconhece isso, tira Sadraque, Mesaque e Abidnego da fornalha, coloca em pé, começa a investigar se aconteceu alguma coisa com esses meninos, e viram que realmente não aconteceu nada. E ali, Nabucodonosor vai decretar a todo o povo da Babilônia para adorar e exaltar o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. O que eu entendo com isso? O Deus que você serve, ele pode esmagar todo o cativeiro da Babilônia por tua causa. Ele pode transformar a tua vida, ele pode transformar teu casamento, ele pode mudar o quadro dos teus familiares, ele pode mudar, irmão. Ele pode tirar do meio do fogo aquilo que o inimigo colocou. E é isso que Deus está mandando dizer nesta tarde de bênção. Que Deus, ele é contigo a todos os momentos. Vai se passar um período. Daniel está na sua casa, ali praticamente no seu quarto. A Bíblia diz no capítulo 6, versículo 10, que tinha janelas e portas abertas. Porque Daniel, ele sempre tinha esse jeito dele de fazer a oração na sua casa. Quando ele estava orando no seu quarto, a voz de Daniel soava a todos os teus vizinhos. É por isso que as janelas estavam abertas. Porque aquele que ainda não escutou a palavra de Deus, também estava escutando a voz de Cristo dentro da casa de Daniel. E o que vai acontecer? A oração de Daniel vai incomodar os demais. É o que acontece. Quando Daniel está em oração, tudo vai mudar. Porque diz a Bíblia que existia um homem chamado Dário naquela época. E esse homem também era muito respeitado. E ele soube da oração de Daniel. Ele soube a posição de Daniel. E mandou algumas pessoas, alguns soldados, ir na casa de Daniel para tentar fechar a boca do profeta de Deus, irmão. Olha como é que está a situação. Se levanta muita gente para tentar fechar a boca do profeta. Enquanto o profeta fala, tem uma multidão tentando fechar a boca do profeta. Sendo que Daniel era um homem de ligação, irmão. Quem é homem de ligação está sempre ligado naquilo que está lá fora. Daniel estava na sua casa em oração, em propósito com Deus, e começou a incomodar o inferno. É isso que o diabo tenta fazer com a gente. Ele tenta fechar a nossa boca, porque a tua boca incomoda o inferno. O rei Dário mandou alguns soldados chegarem à casa de Daniel. A Bíblia diz uma coisa tão interessante, que quando esses soldados chegaram à casa de Daniel, Daniel estava suplicando o seu Deus. Olha que coisa linda. Eles chegaram para chamar Daniel, e Daniel estava em quê? Orando, louvando, né? Falando com o papai, suplicando a Deus. A Bíblia não diz, mas eu penso uma coisa, que nenhuma oração ela pode ser atrapalhada por ninguém enquanto você está falando com Deus. E aqueles homens passaram ali a tarde toda esperando Daniel parar, esperando Daniel calar a boca para pegar o homem de Deus. Mas Daniel orava de manhã, orava de tarde, orava a noite todinha. Então era difícil, né, ter um tempo, ter um intervalo com Daniel, porque Daniel estava em constante oração. E teve um tempo que Daniel parou naquele momento, e aqueles homens trouxeram um decreto e falaram para o Deus, para Daniel parar de suplicar e fazer aquilo que ele fazia. Então Daniel falou assim: olha, cadê o decreto? Mostraram o decreto na mão de Daniel. Daniel falou assim: tudo bem, aonde é o lugar? Né, vamos comigo. E aí os soldados levaram Daniel até o rei Dário. E chegando lá, o rei Dário falou assim: quem é esse tal de Daniel? Aí Daniel falou assim: sou eu mesmo, né? Ah, você que é o Daniel? Ele disse: sou eu. Então olha só, Daniel, eu estou preparando um lugar para você ficar, porque o que você está fazendo não está agradando. Aí a Bíblia vai dizer que existia uma cova, né? A cova dos leões, naquele lugar. O rei Dário,
achou que Daniel estava fazendo a pior coisa da vida dele, mas muito pelo contrário. Falar com Deus, irmão, você escolheu a melhor parte da tua vida para viver ao lado de Deus e desistir do mundo, né? E aí Daniel foi jogado na cova dos leões. Diz a Bíblia que os leões estavam muito famintos, né? Então qualquer carne que jogasse lá na cova dos leões seria o almoço dos leões. Então pegaram Daniel, jogaram Daniel na cova dos leões. Mas uma coisa interessante é o seguinte, né? Porque Daniel, irmão, ele vivia em constante oração. Daniel chega na cova, a Bíblia não diz, mas eu penso, ele já chegou dobrando o joelho, porque Daniel sempre orava e suplicava a Deus. Os leões famintos, mas Daniel chegou na cova. A primeira coisa que ele faz dentro da cova é dobrar o seu joelho e agradecer a Deus pela sua vida naquele lugar. Os leões pensou a mesma coisa que os soldados pensaram quando foram buscar Daniel, porque o soldado teve que esperar Daniel acabar de orar. E os leões, a mesma situação, porque Daniel vivia em constante oração. E aquilo fez o quê? Os leões cansarem. Eles ficaram cansados de tanto esperar Daniel orar. O que acontece com os leões agora? Vão dormir. Porque bateu um cansaço naqueles leões, bateu um sono, eles dormiram naquele lugar. E um sono profundo. O que Daniel faz? Continua na sua oração. Daniel não olhou para as covas dos leões, não olhou para os leões, mas ele estava olhando para os céus. A Bíblia diz no Salmo 121, elevo meus olhos para o monte, e de onde me virá o meu socorro. Aleluia. Olha o que Daniel faz, meu. Dentro da cova dos leões. Daniel está fazendo o quê, irmão? Orando a Deus, falando com o papai, agradecendo ainda pela sua vida. E Daniel pensava o seguinte: se ele morresse naquele lugar, irmão, o céu já estaria baixinho para ele já. Porque tudo aquilo que tu liga na terra, lá no céu também está ligado. Então Daniel estava falando com Deus todo momento. E Daniel pensava assim: se eu morrer agora, Deus, eu vou para o céu, eu serei arrebatado junto contigo, estarei contigo aí nesse lugar. Mas só que Deus, irmão, Deus é maravilhoso. Ele nunca deixa o inimigo levantar a bandeira achando que é vitorioso, porque o inimigo, ele é derrotado, irmão. O inimigo tem que ser derrotado. Qual é o inimigo que está te afrontando hoje? Hã? Qual é o mal que está te afrontando, que está pesando sobre a sua vida? Será que é o de Nabucodonosor? Será que é o do rei Dário? Quem é que está se levantando contra a tua vida? A Bíblia vai dizer que Daniel, irmão, continuou na mesma sintonia, na mesma ligação com Deus. Aí passa-se algum tempo, algumas horas, o rei Dário começa a andar na sua casa, do lado esquerdo para o lado direito. O sono do rei Dário vai fugir. Por quê, irmão? O Dário, na verdade, ele estava preocupado, nem era com Daniel, mas sim com seus leões. Olha só que coisa interessante, né? O inimigo está nem preocupado com o servo de Deus, mas está preocupado com aqueles que ele levanta para matar o povo de Deus. Né? Aí o que o rei Dário fez? Olha, chamou alguns soldados para ir até a cova dos leões e começou a perguntar: Daniel, né? Ô Daniel. E a Bíblia diz que quando chamaram Daniel na cova dos leões, chamaram com voz triste, pensamento negativo, achando que o servo de Deus, o profeta, já tinha sido esmagado pelos leões. É engano. Irmão, se o inimigo se levantar contra você, confie em Deus, pisa em cima dele, Deus está contigo, entendeu? Pode se levantar o que for, pode se levantar uma nação contra o servo de Deus, mas o Deus de Daniel, ele está te convidando nesta tarde a você se movimentar, a você usar de autoridade no meio das covas. Olha quantos leões tentam tragar a tua vida aí na tua casa. Olha quantos leões tentam apagar a tua fé, deixar você descrente. Muitas das vezes você está confiando no Senhor e os leões se levantam contra você e você fica logo o quê? Com medo. Aí quer abandonar a fé, abandona o ministério, abandona a família, irmão, porque está com medo. Mas o Deus de Daniel está falando para você: não tenha medo. Deus vai resolver a tua
situação, irmão. Olha que coisa linda, né? E chamaram: Daniel, o Deus que tu continuamente serve, ele pôde te livrar dos leões? Fala, Daniel. E Daniel falou: sim, ele me livrou dos leões, sim. Aí o rei Dário falou assim: como é que é? Tem uma voz lá na cova dos leões. Meu Deus. Tem uma voz que está soando de dentro da cova dos leões. O rei Dário falou assim: ó, tira esse Daniel do meio da cova dos leões. E aqueles soldados ficaram perguntando um para o outro: mas, ó rei, o senhor mandou jogar Daniel lá. Mas aí o rei Dário, sabe o que ele vai fazer, o rei Dário? Ele vai pegar uma nova escritura, irmão, olha que coisa linda. Ele vai rasgar aquela escritura, aquele decreto que foi para matar Daniel, e vai assinar, presbítero Davan, Meu Deus. um novo decreto. Glória. O novo decreto, meu irmão, Oh. vai ser assinado. Maravilha. Aonde estava Oh, Deus. justificando que Daniel falava blasfêmias, agora vai justificar que da boca do servo de Deus Eita. só sai fogo e unção, irmão. Olha que coisa linda. Onde era morte, Olha aí, vai ó. passar a ser vida. O rei Dário faz um novo documento e vai explicar para o povo: não, tira o Daniel de lá, porque foi feito um grande milagre no meio da cova. A Bíblia vai dizer no versículo 23: então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Por quê? Olha aqui que o versículo fala, 23, de Daniel capítulo 6. Por quê? Foi achado no Daniel inocência. Coisa linda, irmão. Foi achado no Daniel inocência, né? Então Daniel foi trazido para fora da cova. Aí o rei Dário falou assim: sabe por quê foi achado a inocência dele? Porque Daniel, ele sempre acreditou em Deus. Trouxeram Daniel para fora. E aí o rei Dário falou assim: ó, eu não tenho nada com esse tal de Daniel. Não quero mais saber de nada, né? Porque esse homem não cometeu delito nenhum. Aí, presbítero Davan, nada, nada. E a partir de agora, eu estou assinando o novo decreto. Olha só, versículo 24. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, irmão, aí, ó, e foram lançados no lugar de Daniel. Suas fazendas, seus filhos, suas mulheres, sua família toda. Nem chegou na porta, os leões despertaram logo, porque só o cheiro da carne atraiu os leões. Aí o que aconteceu? Os leões partiram para dentro e esmagaram todos os ossos daquelas pessoas que acusaram Daniel. Olha só, tinha acusadores também. Além do rei Dário marcar um decreto para matar a vida do Daniel, tinha aquelas pessoas que falavam mal do Daniel também. Ei. Incomodou a Babilônia, incomoda também até os vizinhos. Olha a sua oração, como é que é forte. Até a tua oração vai incomodar as pessoas. Tem gente que te abraça, tem gente que te beija, tem gente que faz um monte de coisa para te ajudar, mas na hora da cova, saiu tudo correndo e começaram a acusar Daniel também. Então o rei Dário falou assim: ó, aqueles que acusaram Daniel, se prepara que tem uma cova para vocês também. E botou aqueles no lugar de Daniel. E o versículo 25 diz assim, ó: então o rei Dário escreveu a todos os povos, quer dizer, um novo decreto, nações, gente de diferentes línguas, que moravam em toda a terra, e diz assim, ó: a paz vos seja multiplicada. Ao 26, da minha parte é feito um novo decreto, Meu Deus. pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens, Aleluia. olha o que ele mandou aqui, Davan, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque Glória ele a é Deus. o Deus vivo e é para sempre e permanente. Meu Deus do céu. Glória. E o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio é até o fim. Olha Meu só, Deus. saiu da boca do rei Dário, um homem que perseguiu o profeta de... Meu Deus do céu. Um homem que foi capaz de perseguir o profeta de Deus, irmão, está agora Oh, aleluia. reconhecendo, irmão, o Deus de Daniel. Tá vendo aí, presbítero Davan, como é que Deus é tão lindo na nossa vida? Antigamente, né, as pessoas tinham medo do inimigo, irmão.
Mas Deus está mostrando aqui nessa tarde para você não ter medo, irmão. Que o Deus de Daniel pode te livrar da boca dos leões. Quem são esses leões? Né? Os leões são as afrontas que nós recebemos todo dia. Já viu aquela pessoa que fala que tem um ditado que diz assim, ó, matei um leão por dia? Mais ou menos era isso aí, né? Mais ou menos isso aí. A força que Daniel tinha não era no músculo. A força que Daniel tinha, irmão, não era na sua forma física. Mas a força que Daniel tinha era na sabedoria. Meu Deus. Não adianta ter músculo, não adianta ter força material e não ter sabedoria para enfrentar o leão. Daniel, ele foi convicto para a cova do leão, porque ele sabia que Deus estava com ele todos os dias, todos os minutos, todos os segundos. Entendeu? É assim que Deus faz na nossa vida, irmão. Creia no Senhor Jesus. A Bíblia diz que quando o rei Dário vai tirar o Daniel da cova, ele falou assim, ó, sabe por que foi feito esse decreto novo? Porque esse homem, ele é inocente. Esse homem, ele só fala de Deus. Glória. Esse homem não está preocupado com os bens materiais, não. Ele está preocupado com a palavra de Deus. Servir a Deus não é fácil. E também não é difícil, não. É necessário a gente se pôr na posição de Deus para encontrar uma vitória separada que já foi assinada por Deus. Olha o 26, o 25, o 27. 27 diz assim, ó, penúltimo versículo. Aí o rei Dário, ele continua na sua mensagem, dizendo o seguinte, ó, esse Deus, ele livra, ele salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Olha aí, Davan. Meu Deus. Olha o que ele bota no decreto aí, ó, o rei Dário botando, ó, que o Deus de Daniel, ele livra, ele salva e opera sinais e maravilha. Olha onde ele opera sinais. Meu Deus. No céu e na terra. Ele está dizendo o seguinte, que o reino do céu e a terra, irmão, está na mão de Deus. Que o homem aqui na terra, ele pode até assinar uma escritura para você morrer, mas só vai descer ao pó se Deus permitir. Olha que coisa linda. Tentaram planejar contra a tua vida. Meu Deus. Tentaram calar tua boca, como fizeram com Daniel, apagando a tua oração com Deus, a tua ligação com o Mestre. Mas não deixe de louvar a Deus. Não deixe de mostrar para o teu inimigo que quem é maior que está contigo é muito maior daquele que está no mundo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem te dá força é Deus. Deus da minha Quem te dá ânimo é Deus. Quem prospera na tua vida é Deus. Quem faz sinais e opera maravilhas é Deus. E Ele pode livrar-te do meio da cova. Enquanto os leões estão famintos, Deus vai fazer esses leões, irmão, adormecerem, ficarem quietos, ficarem calmos, ficarem mansinhos e não vão chegar próximo de você, porque o Deus de Israel está contigo. Ele opera maravilhas, ele faz maravilhas, ele faz milagres por tua causa. Creia nisso nesta tarde. O último versículo para a gente encerrar nesta tarde. E diz a Bíblia que este Daniel, pois prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Tá vendo? Tinha dois movimentos diferentes. Um com Nabucodonosor, tentaram pegar os amigos de Daniel, né? Tentaram matar os amigos de Daniel, mas os amigos de Daniel foram fiéis, porque Deus estava com eles. Olha a importância de você não querer, meu Deus, adorar aqueles que se levantam contra você achando que eles vão fazer um milagre na tua vida. Mas permaneça fiel ao teu Deus, mesmo se for passar pela cova dos leões, mesmo se for enfrentar a fornalha de fogo ardente. Creia que Deus, Ele pode te livrar, Ele pode te salvar, Ele pode salvar teu casamento nessa tarde, Ele pode entrar com prosperidade na tua família. Aleluia. Aquele que está doente, Ele pode curar tua enfermidade hoje.
Ele pode mudar o quadro da tua casa. Talvez você está no desespero, achando que nada vai acontecer, que Deus não vai ouvir tua oração, meu irmão. Faça igual Daniel. Ore de manhã, ore de tarde, ore à noite também. E nunca deixe de orar pelos teus amigos, assim como Daniel fez. Porque aquele que te guarda, ele não dorme. O que te sustenta, ele te orienta. E ele está aqui nessa tarde, meu irmão, minha irmã, que está ouvindo a voz do Senhor, dizendo para você: não é tempo de entregar os pontos. Não é hora de abandonar a tua fé. No capítulo 11, versículo 6 de Hebreus diz que, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Daniel sai de lá daquele lugar, Meu Deus, com a prosperidade, com a visão de Deus. Um novo homem nasce naquele lugar. E Daniel vai reinar no reinado de Ciro, no reinado de Dário e também de Nabucodonosor. Estes homens que se levantaram contra a vida do Daniel e dos amigos de Daniel, irmão, tiveram que reconhecer o Deus de Daniel. É assim que Deus vai fazer. O inimigo que se levantou contra você, ele vai ter que reconhecer o Deus que você serve. Amém, irmão? Deus continua abençoando em nome de Jesus. Agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus. Deus abençoe.